Aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, a disciplina mais linda por quilômetro quadrado do país. Então, a gente vai para mais uma aula dessa matéria, né, dessa disciplina que é encantadora, né? Eu, pelo menos, gosto muito, né? Mas eu sou suspeito para falar. Então, hoje nós vamos para mais uma aula de História para as turmas do 7º ano. E aí, galerinha do 7º ano, tudo bom com vocês? Então, ó, se liga aí, vamos trabalhar uma outra temática hoje, uma temática interessante. Mas antes, eu quero anunciar aqui, nós temos do nosso lado aqui, ó, aqui no cantinho da tela, ela, ó, a Brielle. Aí, Brielle, faz teu nome aí. Então, Brielle, ela é a nossa intérprete de Libras, né, que vai nos acompanhar na aula de hoje, porque aqui a gente é uma grande equipe, né? Vocês observam a gente aqui nas câmeras, mas por trás das câmeras, né, existe uma grande equipe, né? Então, na produção aqui a gente tem o nosso Billy Boy, a nossa companheira também Dalila. Então, é esse pessoal que ajuda, né, para que a gente possa trazer as aulas, né, pelo projeto Educa Recife para vocês. Então, nós vamos para mais uma aula, mas antes, vamos lembrar o seguinte, hoje ó, nós temos a companhia também dela, a maravilhosa, a radiante, a queridíssima professora Vanessa. E aí, Vanessa, tudo bom? Tudo bem. Olá, pessoal, tudo bem aí com vocês também? Eu já estou aqui ligada no chat, né, para essa aula maravilhosa, né? Muitos elogios aqui com esse professor também que é encantador, que é muito bom estar aqui, né, conhecendo mais essa disciplina que eu também adoro, mas eu também sou suspeita. E eu lembro a vocês a importância dessa interação. A gente sabe que o conhecimento nasce, né, com essa troca, esse diálogo. E aí, por isso que eu peço a vocês que ainda não têm, né, o chat, o aplicativo, né, do Educa Recife, Billy vai jogar aí na tela, né, Billy, o QR Code. Olha aí, exatamente, para vocês baixarem, né, e interagir com a gente aqui no ao vivo. E se você não conseguiu, né, interagir aqui no ao vivo, tirar dúvidas, fazer pergunta, algum comentário, vocês podem assistir essa aula lá no canal no YouTube. E também deixa comentário lá que a gente fica sempre atento para os comentários de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, bons estudos! Ok, gente, então a gente vai começar a nossa aula refletindo sobre um conceito, né? Nós vamos trabalhar hoje um pouco a respeito da história dos francos, o povo dos francos, né, que foi um dos reinos germânicos, né, que se estabeleceu na região onde existia o antigo Império Romano, né, que entrou em decadência a partir do século III depois de Cristo, e em 476 ele foi invadido, né, pelos povos germânicos, né, e essa invasão levou à queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Ficou só a parte oriental, lá com capital em Constantinopla, e sobre essa outra parte do Império Romano a gente vai trabalhar em outras aulas. Mas vejam, vamos começar refletindo aqui sobre um conceito, né? Você vai pegar aí na sua casa uma folha de caderno e escrever aí, ó, para você o que significa a expressão liberdade. Eita, expressão aí bonita, né? E ao mesmo tempo expressão tão cara, né, para nós seres humanos, né? O conceito de liberdade, né, um conceito, né, muito importante, principalmente, né, no tempo presente, né, que a gente vive. Esse conceito ele vem sendo bastante discutido, associado a outras questões, como por exemplo a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão é uma garantia constitucional, por exemplo, que nós aqui no Brasil nós temos, né? Todo mundo tem direito a expressar as suas ideias, desde que, lembrar, a liberdade de expressão não é um conceito absoluto, ou seja, um conceito, né, que não pode ser questionado, então não é um dogma,
A liberdade de expressão é um conceito, né, é um valor assim, muito caro, né, para a nossa sociedade, porém não é um conceito absoluto. Você pode defender tudo que você pensa, né, tudo que você idealiza, desde que aquela sua defesa ela não implique no cometimento de um crime. Vamos dar um exemplo bem prático. Eu não posso defender, por exemplo, práticas racistas. Por quê? Porque o racismo, pela nossa Constituição, ele é um crime. Então, eu defendo que o camarada ele possa falar assim, de forma agressiva contra os negros e as negras. Não, não pode. Não pode porque isso é crime. E a sua liberdade de expressão ela está limitada pela Constituição. Você tem direito a expor todas as suas ideias e você não pode ser coibido, né, de expor suas ideias. Desde que, aí recapitulando, desde que essa sua ideia não insira no cometimento de um crime, né? Porque tem pessoas hoje que estão querendo defender tudo, né, professora Vanessa? E isso é meio complicado, né? É complicado. E liberdade caminha junto com responsabilidade, né, gente? A nossa liberdade termina quando o direito do outro começa. Então, será que a gente, né, jogar tudo que a gente pensa, opinar assim, é válido, né? Não está sendo a gente ter a liberdade de se expressar, né, que é um direito, como o professor Luciano colocou, um direito constitucional, a gente tem esse direito, mas será que a gente está ali, né, opinando de uma maneira que vai prejudicar o outro, né, de uma forma preconceituosa, de uma forma que vai difamar o outro? Então aí a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente, né, pensa, com o que a gente vai expressar. Que é importante se expressar, mas sempre pensando que essa liberdade de se expressar também tem que ter responsabilidade. Exatamente. Aí vou, assim, para a gente continuar debatendo sobre isso, e vocês vão entender por que a gente está falando, né, sobre liberdade. Veja, liberdade é, de maneira geral, a condição daquele que é livre, né? Então, assim, a liberdade é um grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Vou dar mais uma vez um exemplo, né, da questão da responsabilidade aí que a professora Vanessa colocou. Vamos imaginar que eu estou dirigindo meu veículo. Eu estou em uma via pública cujo limite de velocidade é 60 km por hora. Aí vejam, eu posso usar do meu valor de liberdade, certo? E dirigir nessa via a 100 km por hora, eu até posso fazer isso, mas eu serei responsabilizado por acaso se eu vier a cometer um acidente. Então, se eu estou dirigindo acima da velocidade permitida em uma determinada via e acontece de atropelar ali alguém, então eu vou ser responsabilizado. Mas eu tinha o direito de optar por infligir ali aquele limite de velocidade. Tem, mas você será responsabilizado por isso. Então, o seu direito de liberdade, ele tem um certo limite. E o limite é o limite posto, né, pelas normas locais, no caso nosso, pela Constituição Federal, que é o nosso documento legal mais importante, né? Contém todos os conjuntos de leis, né, e normas que nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, temos que obedecer e fazer cumprir, ok? Então vejam, por que a gente está falando isso? É porque é o seguinte, você sabia que existia um povo que tinha como significado do nome do seu povo a expressão livre? Então a gente está falando de liberdade porque existia um povo em um período mais antigo, né, que o nosso, cujo significado do seu nome era livre. A gente está falando de quem? Está falando do povo franco, ok? Então, a palavra, a expressão franco significa livre, significa livre, liberto, né? Então, liberto no sentido de liberdade. Então, você já ouviu falar desse povo? Então, é sobre ele que nós vamos tratar
na nossa aula de hoje, porque o objetivo da nossa aula é entender a formação e organização do reino dos francos. Vamos recapitular uma coisa, veja, o território, né, dos francos, né, onde eles se instalaram, né, o reino dos francos, ele corresponde aqui ao território da atual França. Mas vamos lembrar, antes da criação aí do reino dos francos, né, a gente começou falando, né, que existia o Império Romano. O Império Romano em 365 aproximadamente, né, pouquinho, a gente não memoriza muito as datas, né, porque isso também não tem tanta importância, né, tá memorizando datas, a gente tem que se ater aos fatos. Mas o fato é que depois do ano 350, né, um pouquinho mais para lá, isso vocês podem pesquisar depois, o Império Romano, né, ele foi dividido em duas partes, né? A parte, né, que ficou conhecida como Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. Em 476, aí a data, né, específica, né, a gente tem a data que vai marcar a transição do que a gente chama, né, de Idade Antiga para a Idade Média. Por quê? Essa data ela vai marcar a invasão, né, do território do antigo Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma. Ele vai ser invadido, né, por povos germânicos. Se vocês voltarem nas aulas depois lá no canal do YouTube, vocês vão ver que nós falamos, né, sobre os reinos germânicos. Então tem uma aula lá sobre isso. Você pode pegar para revisar depois lá na playlist, né, do 7º ano, você vai ter essa aula lá. Então, com a invasão, né, do Império Romano do Ocidente, na região onde existia ali o Império Romano do Ocidente, foram formados vários reinos germânicos, né? Germanos, aquele povo que habitava o norte, né, da Europa, né? Territórios que correspondem, por exemplo, hoje à atual Alemanha e alguns outros países mais próximos. Então, aquele povo invadiu Roma, depois, né, ou seja, tirou do poder o imperador da época, que era o Rômulo Augustulo, e no local, né, foi colocado um chefe, né, germânico, e na região outros povos foram chegando e formando ali reinos. Dentre esses povos estava o povo franco, que organizou-se aqui no território da atual França, okay, que fazia parte do antigo Império Romano do Ocidente. Então eles se estabelecem nesse território. Então veja, de todos os reinos bárbaros, lembrar que bárbaro era a forma como os romanos se referiam aos povos germânicos, era uma expressão utilizada, né, para significar estrangeiro, estrangeiro que não tem a nossa cultura, não civilizado. Por isso a gente colocou entre aspas, propositadamente aqui, para relembrar o conceito e dizer que esse termo era um termo xenofóbico, né, um termo preconceituoso usado pelos romanos para esses povos que habitavam fora das suas fronteiras. E tratando de xenofobia, a gente tem também uma aula, né, para a turma, né, uma aula que deve estar lá também no YouTube, que vocês podem retomar para tentar entender melhor o tema, né? Então, de todos esses reinos que se formaram na região do antigo Império Romano do Ocidente, o reino dos francos foi aquele que teve a maior duração. Foi um reino ali relativamente duradouro, né? Teve uma história de muitos anos, ok? Então, a gente colocou aqui, ó, uma charge, né, do H, o horrível, né? Filho, só existe apenas 2 tipos de pessoas no mundo, bárbaros e não bárbaros. De acordo com quem, pai? Com os não bárbaros, né? Então, eu recomendo essas charges, né, do H, essas tirinhas, né, do H, na verdade tirinhas, né, porque charge, né, você tem um quadro único, né, com a tirinha não, é uma mini história, né, 3 quadros, 3, 4 quadros, né, então, trazendo exatamente essa reflexão, né, de que eram os povos não bárbaros, os povos não bárbaros, né, que se referiam aos outros, né, como bárbaros, né, mas
esse conceito a gente já viu que é um conceito relativo, é um conceito no qual os romanos queriam dizer apenas, né, que aquele pessoal, né, e apenas dentro de uma perspectiva assim preconceituosa mesmo, né, aquele pessoal é um pessoal não civilizado, um pessoal selvagem, um pessoal que nem o nosso idioma eles falam um idioma lá que parece mais uma coisa que estão balbuciando, porque os idiomas germânicos eram idiomas, né, falados de forma mais gutural, né. Se você pegar qualquer clipe de uma banda de death metal, né, ou de black metal aí, naquele metal mais acelerado, o cara canta, né, parece aquele negócio lá, é um negócio muito doido, né? Então, aí, tem uns que parecem assim, com o meu finado Alf, né, que era um pastor alemão que eu tinha, né, parece que estão imitando o Alf latindo. Alf está lá no céu dos cachorrinhos, né, descansa em paz. Então, nesse sentido, né, eles tinham essa forma mais gutural, né? Então, eles diziam, esse pessoal não fala, eles balbuciam. Então assim, tudo isso porque eles não dominavam o grego, o latim, não possuíam a cultura greco-romana, né? Então, é uma forma pela qual eles se referiam a esses povos, né? Então, vejam, os francos, eles entraram, né, no território do Império Romano a partir da Frísia. A Frísia é esse território aqui, ó. Então, eles migraram por aqui, ó, ok? Então, entraram inicialmente, né, no território romano na condição de federado. O que era o federado? Veja, o federado era um parceiro, certo? É a forma mais simples da gente entender, um parceiro. Que era o quê? Quando os romanos deixaram de invadir territórios, acabaram as guerras, então eles conquistaram quase todo mundo que se conhecia na época, né? Conheciam 3 continentes, Europa, África e Ásia. Eles conquistaram territórios nos 3. Então, quando cessaram as guerras de conquista, os soldados romanos eles não iam ficar lá protegendo as fronteiras, e eles começaram a retornar. Logo, as fronteiras começaram a ficar desprotegidas, favorecendo a invasão de outros povos. Uma estratégia que os imperadores romanos elaboraram foi criar a condição de federado, que é o seguinte, ó, fera, eu deixo tu ficar aqui, mas tu vai fazer o seguinte, tu vai proteger isso aqui para que não entre mais ninguém. Eu vou liberar, tu vai ficar nessa região, mas tu vai proteger o território pra gente e a gente vai firmar essa parceria, certo? Tu fica aí, eu deixo o território para tu cultivar, para tu habitar, mas tu não pode deixar nenhum outro povo além do teu entrar. Então era mais ou menos essa parceria, certo? Então, eles entraram nessa condição aí, na condição de federados, né? Mas aqui, ó, e minha mania de antecipar, eu coloco os slides, mas eu termino antecipando, né? Então, o que era o federado? Aqui, ó, a gente explicou de forma mais inteligível aí para vocês, de forma mais simples, mas o conceito, né, mais, digamos, mais normativo seria uma tribo associada a Roma por tratado, mas sem foro de colônia e de cidadania. Era aquela coisa, eles ficavam lá protegendo, não ganhavam a cidadania romana, ganhavam apenas a posse temporária ali daquele território, né? Nesse processo, né, de parceria aí, firmada por meio de um tratado, né? Então, ó, os federados, né, estavam obrigados a fornecer um contingente de soldados caso fosse necessário. Então, além de proteger o território, se precisasse entrar em uma guerra, né? Cisco aqui no olho, meu Deus. Então, se precisasse entrar... Eita, dá licença, gente. Pronto, foi. Então, se precisasse entrar em guerra, eles tinham que proteger aí o território mandando alguns soldados, né? Então, a gente já colocou isso aqui. E o reino dos francos, depois da sua instalação, ele vai ser dividido em dinastias. Mas aí, ó, vamos tentar entender o que era uma dinastia. Aí agora eu não antecipei não, tá vendo? Agora a gente colocou aí o slide certinho. Então, uma dinastia é uma série de reis e rainhas de uma mesma família que se sucedem no governo. Então, tipo assim, o rei, ele tem um filho. Aí, quando ele morre, assume o poder o seu filho. Aí, esse filho vai ter um filho.
quando ele morre, assume o que seria aí o neto, né, daquele primeiro rei. Na medida em que eles vão se sucedendo. Se chegar um momento em que aquele rei, né, ele não deixou nenhum descendente, vai assumir o parente mais próximo, ou vai se iniciar uma disputa pela sucessão do trono que pode garantir aí a mudança de dinastia. Mas a dinastia é um governo, né, a partir de determinadas famílias, né? É uma sucessão de governantes de uma mesma família, ok? Então, a primeira dinastia, né, que vai governar aí o reino dos francos é a dinastia Merovingia. Vejam, esse pessoal tem uns nomes assim diferentes, né, professora? Mas veja, os merovingios, né, o representante aqui mais importante dos merovingios será o rei Clovis, esse camarada aqui, ó, que a gente colocou a imagem, né, o rei Clovis, que começa a governar aí, ó, a partir de 496. E quais foram as determinações importantes do rei Clovis, né? Ele se converte ali ao cristianismo e vai conquistar o território da Gália. A Gália é o território que corresponde ao que hoje a gente conhece como a atual França. Então, por isso que os francos, eles vão habitar no território da atual França, certo? Que era a região antiga da Gália. Então, veja, ele iniciou um processo de ruralização das terras. Vejam, existia na época do Império Romano até uma atividade comercial, certo? Perdão. Mas Clovis, ele inicia um processo de ruralização, ou seja, ele vai distribuir terras ali para a população e estabelecer ali um trabalho agrícola, ok? E isso vai ser importante para quando a gente for tratar sobre o feudalismo, né, o modo de produção feudal, que vai se desenvolver durante a Idade Média, que era um sistema econômico baseado exatamente na ruralização da economia. Mas a gente vai tratar disso depois, então não adianta falar muito aqui. A outra questão, ele distribuiu terras entre o clero e a nobreza. O clero são os representantes da igreja. Veja aqui, ó, a gente tem uma imagem, né, eu fiz questão de colocar essa imagem aqui do batismo, né, de Clovis. O batismo é o sacramento pelo qual uma determinada pessoa ela é acolhida dentro da religião cristã. Então, como ele era o rei, existia um princípio, né, que vigorou durante muito tempo, né, ao longo da Idade Média e em outros períodos, né, que era o seguinte: a fé do rei é a fé do povo. Um rei se convertia a uma determinada fé, o povo seguia por determinação, né, do rei, seguia aquela mesma fé, né? Então, quem ousava desobedecer isso, geralmente era perseguido. Então, nesse sentido, né, quando ele distribui terras entre o clero e a nobreza, ele vai contribuir para a divisão aqui, a fragmentação do poder. Porque quem é que tinha o poder de fato, né, nesse processo? Era quem administrava a terra. O rei era dono de tudo, mas na medida que ele dividia a terra, né, para colocar ali nobres administrando, ele estava dando poder àqueles nobres, né? Então ele contribuiu para a divisão do poder, né? O poder não ficou centrado nas mãos do rei. E isso também vai ser uma característica que a gente vai ver mais na frente, né, no sistema feudal. Os últimos reis da dinastia são chamados de indolentes, né, porque eles vão demonstrar aí uma certa incompetência administrativa, né, levando o reino a um processo de crise que vai favorecer, inclusive, ali a mudança, né, de dinastia, né. Então, nesse sentido, como é que eles contribuem? Eles criam, né, um cargo ali chamado de mordomo do paço, certo? Que era uma espécie de prefeito ou primeiro-ministro. Então, veja, ele distribui as terras, coloca um nobre, cria ali os mordomos do paço. Então, é como se aquela terra ela deixa de ser administrada e governada ali pelo rei e passa a ser administrada na prática por esses
tipos, né, de prefeitos, né? Então o poder fica fragmentado. Daí a expressão, né, de reis indolentes, né? Porque é como se eles tivessem ali uma certa preguiça, né, de administrar o negócio. Então eu não vou, é muita bronca aí para eu resolver, vou dividir aqui, ó, tu resolve aqui, tu resolve aqui, tu aqui. E no final das contas, né, o que o pessoal decidia nem sempre era aquilo que ia bater, né, com o que o rei esperava que eles decidissem, mas o rei delegou poderes, então ele termina enfraquecendo, né, o seu poder ali, ok? O último rei, né, dessa dinastia é o Carlos Martel, que vai ser muito importante, porque o reinado dele vai bater com o processo de invasão, né, da Europa, né, pelos povos árabes, e ele vai conseguir deter a invasão, né, dos árabes na França, né, na Batalha de Poitiers, ok? Aqui a gente encerra a nossa aula com a cena, né, dessa imagem aqui de Carlos Martel, ele vencendo os árabes, né, na Batalha, né, de Poitiers. Vejam, nós vamos continuar trabalhando essa temática a partir das próximas aulas. Quero lembrar para vocês, turma do 7º ano, vocês terão outra aula agora, mas retornem, por favor, às 11 horas, porque encerrada essa segunda aula de hoje, às 11 horas vocês terão uma outra aula, uma aula extra aí, preparada especialmente aí para vocês, ok? No mais, valeu, Brielle, valeu, professora Vanessa. Obrigada, gente. E ó, gente, tchau, por tchau. hoje, pra gente, é só sextou e tchau, tchau, tamo indo.